Bom dia, como é que vai? Bom, Tudo bem, graças a Deus. Que bom estar falando com você quarta-feira dos cinzas, com os quarta-feira, a nossos senhora vai lá tomar a cinza, seguidores, prefeita? hein? A senhora vai lá tomar Desculpa. a cinza? Pois é, tem que ir, né? É o dia, ó. É o dia. Vamos lá. Pois então, nós estivemos em Brasília a semana passada, por interferência muito interessante, inclusive, do deputado Ariel Machado, que nos levou em vários ministérios e tivemos a possibilidade de conversar com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. E o ministro está bastante preocupado com relação a todas as cidades que tiveram os voos é, paralisados no Brasil, não somente em Ponta Grossa, né? E então nós fomos muito bem atendidos. E eu fui lá para falar de duas questões especiais. Não era especificamente a Azul, era o aeroporto. Hoje, infraestrutura do aeroporto e o aeroporto no futuro. E ele nos disse o seguinte, que as obras do aeroporto já estão numa fase bem adiantada de ser realizada, porque passa por cinco, na verdade, cinco processos de aprovação dos projetos, porque o contrato foi um contrato com o projeto junto, a empresa fez o contrato, e que nas próximas semanas essas obras de ampliação da taxiway, do pátio e do terminal estarão nisso. Então, esse é uma das questões, né? E aí tivemos mais conversas adiantadas, pensando no futuro da nossa cidade. E quando nós começamos a conversar sobre o antigo relatório, um EVT que foi feito lá em 2014, entregue, nós mostramos a defasagem que houve naquele estudo e ele, então, nos solicitou que nós apresentássemos dados logísticos e socioeconômicos atuais para dar início a um processo de revisão da categoria do aeroporto no plano aeroviário nacional, visando a operação de aeronaves maiores, vendo as possibilidades de aumentar a nossa pista, né? E esse é um estudo que ele também ofereceu de fazer para nós, se for necessário, um próximo EVPEA. E, enfim, nós decidimos fazer um levantamento de dados, de estudos preliminares, de prospecção de novos sítios aeroportuários em outras áreas, que nós temos várias outras áreas que existem essa possibilidade, né, de operação comercial das aeronaves. Então, hoje nós somos numa categoria 2C, e conforme esses estudos, nós podemos ir para 3C ou até superior, né? Então, o Ministério de Portos apoiará a prefeitura no desenvolvimento desses projetos. E também conversamos sobre a possibilidade da operação do aeroporto ser transferida para a Infraero. Mas isso já é uma outra negociação, uma outra conversa, né? Mas ele se ofereceu, inclusive, para interferir com relação aos voos da Azul. Ele sugeriu, inclusive, porque nós levantamos a questão de que o que acontece aqui em Ponta Grossa é que os horários e o destino não são do nosso agrado. Nós queremos outro destino em outro horário. E aí ele disse que vai sugerir à Azul de fazer ao menos um teste de uns 3 meses em outro lugar, para outro lugar e em outro horário.
Ok. Prefeita, a senhora tem trabalhado com alguns gargalos importantes, por exemplo, a licitação do transporte, que tá em andamento, e eu acredito que a senhora já está tentando encaminhar a solução. Na situação do aeroporto é semelhante, mas eu lhe pergunto nesse sentido, a senhora acredita que no caso do aeroporto, e aí é uma crença da senhora mesmo, que haverá interrupção agora no mês de março, ou a senhora acredita numa solução como essa, negociada com o apoio do governo federal, de outras entidades? Na sua opinião, vai acontecer a interrupção ou vai ser feita uma medida em que vai continuar? Eu espero que não haja continuidade da interrupção. Eu penso que o governador Ratinho Júnior, o Bequim, o secretário Sandro Alex, eles têm responsabilidades grandes em relação a essa negociação com a Azul, já que eles têm incentivo do ICMS. Então, aqui é essa questão. Lá vai ser a questão de fazer esses voos alternativos aí em outros locais, em outros horários. Entendi. Bom, esse é um trabalho bastante grande. Agora, uma pergunta da área da política, prefeita. Eu conversei com o... Ela está me ouvindo? Eu conversei com o deputado Aliel Machado recentemente. É claro que em outra proporção, mas ele fez exatamente o que ele fez com a senhora, com a Geórgia, de pegar na mão, levar nas portas, abrir as portas e falar: olha, esse aqui é o pessoal de Ponta Grossa, atenda, por favor. Eu gostaria que a senhora pudesse falar sobre... É claro, essa é a função de um deputado estadual, mas é tão, eu acho que incomum isso. Na verdade, assim, ele faz isso há 12 anos, mas é o único que nós temos nesse momento fazendo desse jeito. Eu gostaria que a senhora pudesse comentar sobre o que significa para a senhora, enquanto prefeita, de repente fazer uma ligação e falar: viu, eu preciso falar com o ministro, me ajude, e a senhora ter esse retorno. Como é que isso soa para a senhora na prática? Muito importante isso acontecer, porque a boa política, ela simplesmente pensa assim, e é assim que eu penso e o Aliel também pensa, nosso deputado federal. A eleição aconteceu, página virada. Agora vamos trabalhar em prol da nossa cidade. Não é de hoje que ele faz isso, ele participou do processo eleitoral junto conosco e ele continua fazendo o seu trabalho, porque, afinal, nós temos representantes que possam fazer isso. E ele é o que se propõe, nesse momento, a fazer dessa maneira. Muito importante, justamente porque, quando nós recebemos as suas emendas, nós estamos recebendo de volta o dinheiro que é de quem? É do Ponta Grossense. Nós mandamos os nossos impostos lá para o governo federal. E tem que ter um deputado federal que traga de volta para nós. Não interessa a cor do dinheiro. O dinheiro não tem cor. O dinheiro é nosso, né? Então, tudo que a gente conquista através do deputado Aliel, tudo é válido. E ele tem essa grandeza de ter um respeito muito grande pela nossa cidade e por mim também. É verdade, e a gente reconhece isso nas falas. Bom, prefeita, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pela gentileza de sempre nos atender. Eu agradeço demais, fico aqui à disposição da senhora e torcendo para que a solução se dê da forma melhor possível e que a gente possa comemorar em breve. Amém, muito obrigada. Estou Tchau, prefeito, obrigado. Tchau. Exatamente.